Glória a Deus, glória a Deus. Vamos assentar, queridos. Muito bom estar aqui mais uma vez na minha família. Minha família espiritual aqui do Rio. Eu vejo alguns pastores aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo, se eu vi todos, né? Estou vendo o pastor Jorge está ali. Tem mais algum pastor acompanhando aí, pastor Jorge? Pastor Jorge. Eu vejo aqui o bispo Paulo Modesto, com a esposa. Como é o nome, querida? Perdão. Bispa Miriam. Eu vejo aqui o apóstolo José Mário, estava aqui. O apóstolo José Mário deve ter dado uma saidinha. Pastor Márcio, aqui, com a esposa. Eu sempre esqueço o nome. Alessandra, exatamente. Aqui tem mais pastor, né? Pastor Jorge, Ivani, aí Jéssica Viviane, pastor Wesley lá de, meu santo, bom demais, lhe dá um abraço já, que bom. Pastores, então sejam muito bem-vindos, pastores, bispos, apóstolos, todos os queridos da minha família espiritual aqui do Rio de Janeiro, das demais igrejas que se fazem presente. Muito bom estar com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus nos deu. E eu tenho certeza que esse tempo será um tempo especial, poderoso, forte, marcante. Estou vendo o pastor Samuel aqui também com a gente. Meu Deus, a esposa, eu não guardo o nome, gente, perdão. Pronto, pastor Lúcio. Então, gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho uma dificuldade de guardar nome, eu guardo bem a fisionomia. Então, algumas pessoas eu guardo e outras não, mas não é proposital, viu, gente? Por favor. Quem anda comigo mais tempo sabe disso daí. Meus amados, o Senhor me entregou esse material. Esse livro, ele tem sido muito bom para a minha vida. Eu releio e falo, meu Deus, só pode ser uma revelação. É muito forte, muito bom. Quem tem ele aí? Está com ele na mão? Levanta aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Daqui a pouco vem todo mundo que está com o livro, que eu quero tirar uma foto com vocês. Tá bom? Muito bem. Você tem uma pulseira aí, você está vendo? Essa pulseira tem a logo do Aliançados e os juntos no meio. Se você apertar, ela não vai voltar, você vai ter que rasgar. Então você tem que cortar ela, tá bom? Ela é para colocar. Algumas pessoas que a gente fizeram votos de alguns dias de oração dentro do propósito para orar para que algo acontecesse. E ela tem uma durabilidade de alguns dias para frente. Se você quiser fazer um voto para que ela seja um memorial para isso, pode fazer. Inclusive pode até tomar banho com ela, porque tem gente que faz greve de banho quando está com um negócio assim e aproveita para não tomar banho, mas pode tomar banho com ela. Pode, eu já tomei, não tem problema nenhum. Tá certo? Mais uma vez, pastor Júnior, pastora Cris, bom, honra poder estar aqui. Falei do seu nome aqui, apóstolo. Muito bom, o tempo que a gente passou junto ali, está sendo muito boa a nossa aliança. Muito boa mesmo. Meus santos, eu vou tentar fazer essa primeira parte em duas partes. Nós temos uma parte agora, um pequeno intervalo, e depois temos uma outra parte para falar do livro. E nós vamos fazer em duas partes. O vídeo está pronto aí? Então, tem um vídeo que o pessoal preparou e pediu para poder passar aqui, mandou para cá. Vamos ver se... Quer mais um tempo? Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Essa palavra unidos é isso aqui no hebraico, Yahad. Yahad não significa junto, tamo junto. Yahad não significa junto, tamo junto, conta comigo. Mas o tamo junto de hoje é tamo junto até você me decepcionar. Conta comigo até você vacilar. Glória a Deus, até a coisa funcionar. Depois passa no segundo momento, tá bom? Vamos remer o tempo aqui para poder porque os dias são maus. Aí no segundo momento a gente faz. Aí vocês já colocam aí. Inclusive eu mandei para Manu mais uma imagem e um outro videozinho pequenininho. Cadê Manu? Você mandou para lá? A imagem da Vespa? Eu mandei agora. Mandei agora de novo. Mais coisa. Fica sossegado, querido. Tá em paz, né? Você vai para o céu, meu santo. Você vai para o céu, fica sossegado. Ele está ali achando que está condenado.
olha aqui, gente. Sinceramente, olha só. O pessoal do vídeo e pessoal do som na igreja é igual a gente da CIA. Enquanto tudo dá certo, ninguém está nem aí para eles. Se der alguma coisa errada, todo mundo olha para eles. Então, a gente da CIA, se estiver funcionando, eles são anônimos. Se der errado, eles estão lascados. E esse pessoal é assim, irmão, não vão condenar não. Estão tentando tudo que pode. Glória a Deus, vamos lá. Pastor Serafim, pastora Josi chegaram. São os amores, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 10. Já abre glorificando logo, porque a minha esposa, que era tradicional, virou pentecostal, então você tem chance para você também. Os homens gostaram da parte que a mulher tem que fazer comida, né? Esse povo é muito chique, gente, meu Deus do céu. Bom, eu tive compartilhando isso aqui ali em Caxias, na Conferência Apostólica das Américas. E eu quero começar com isso, encurtando um pouco, para a gente poder prosseguir em uma outra parte. O que eu vou falar aqui é um dos capítulos desse livro, tá certo? Vamos lá, Mateus capítulo de número 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 apóstolos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Eu começo, você completa, tá bom? Simão, por sobrenome, e André, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, e João, seu irmão. Você tem que ir, vai. Tiago, filho de Alfeu, vai, continua. E Bartolomeu, e Mateus, o publicano, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e que foi quem o traiu. Se você observar esse texto, não tem ele aqui não, né? Mateus 10, versículo de 1 a 4. Tem que dar os glória aí. Oh, aleluia! Coloca a partir, por favor, do versículo de número 2. Versículo 2. E olhando para aqui, vamos lá. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, chamado Pedro. Filho de Zebedeu. Tá, eu começo então, vamos treinar. Eu começo, você fala o nome, tá bom? Vamos lá, são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, por sobrenome, e André. Deixa comigo. Seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, ou filho de Zebedeu. Seu irmão. Vamos lá. Filipe, Tomé, o publicano, Tiago e Tadeu, Simão, o zelote, que foi quem o traiu. Deixa aqui nesse versículo. O interessante, eu vou só começar pelo final, para você entender uma coisa. O nome Judas não significa traidor, viu, gente? Quando alguém trai, fala, é o Judas. O nome Judas não significa traidor. O nome Judas significa, tem nome de louvor, exaltação. E é oriundo da tribo de Judá. O nome é bonito, mas ninguém põe o nome do filho de Judas. Entende? Ninguém quer ser chamado de Judas. Embora o nome seja bonito, mas por quê? Exatamente porque você não será conhecido pelo significado do seu nome, mas por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É isso que vai lhe marcar. Então, embora o evangelho tenha sido escrito muito depois, interessante que na ordem cronológica aqui é o chamado da equipe, é o chamado dos discípulos, e Judas já foi posto como traidor. Por quê? Porque quando o evangelho foi escrito, tudo já tinha acontecido. Então, quando a sua vida lá na frente foi escrita, tudo já vai ter acontecido. A questão é o que você fez acontecer. Se você analisar o texto, Jesus chamou a equipe de 2 em 2.
André e Pedro. Pedro e André. Simão e Tiago. Sempre de dois em dois. Ele nunca chamou uns. Até o chamado deles foi junto. Foi junto. Porque Deus não gosta de projeto de cavaleiros solitários. Na verdade, avivamento não cabe para solitários. Inclusive, o que a minha esposa pregou é um dos capítulos do Com Quem Eu Não Devo Andar. Ela tentou fugir, mas caiu no capítulo. Inclusive, usou até o texto. Porque tem gente que não vai poder fazer parte do projeto, mas sempre tem os que Deus separou para serem o projeto na nossa vida, para estarem ali, engajados no plano. Agora, o interessante é que Jesus chamou essa equipe e o traidor estava lá. Mas Jesus não estava fingindo. Será que ele chamou Judas não, ele sabe de tudo, mas ele não estava fingindo. Ele chamou Judas para ser uma bênção. Ele chamou Judas para... Tem gente que entrou na igreja para ser bênção, irmãos. Se desviou no caminho, fez coisa errada, porque o diabo fica sempre cirandando e buscando alguém. E inclusive abre os seus olhos, viu? Porque o diabo está sempre à procura do próximo traidor. Que não encontre traição na sua vida. Em nome de Jesus. Porém, eu quero falar de estar junto. Vamos lá. Jesus chamou essa equipe para andar com ele. Ele chamou essa equipe para estar junto a ele. Judas estava. E ele participou de muitas coisas. Eu fico imaginando na multiplicação de pães e peixes. Judas estava lá. Eles pegaram 12 cestos. Um era de Judas. Sim? Todo mundo comigo? Eu fico imaginando aquela equipe fazendo uma paredinha com os cestos ali, a multidão lá, e eles aqui, ó, e Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e começa a multiplicar e enche os 12 cestos. A multidão não viu isso. Ele encheu os 12 cestos da equipe. Ele olhava para a cara daquele pessoal e eles já estavam com as lágrimas derramando, e Judas estava ali. Depois do cesto cheio, ele falou: agora vão e distribuir para o povo. E a Bíblia diz que eles levaram para 5.000 homens, não contaram mulheres nem crianças, somando ao todo, se for botar ali, entre 12 a 13.000 pessoas. E aqueles 12 cestos, a Bíblia diz que eles distribuíram até o povo se fartar e não aguentar mais comer. E quando voltaram para Jesus, os 12 cestos estavam cheios. Ou seja, o cesto de Judas também multiplicou, gente. Possivelmente ele foi usado para expulsar demônio, para curar enfermo. Isso significa que quem está sendo usado hoje nem sempre será usado amanhã. Quem está de pé, eu acho que está na sua Bíblia: cuide para que não caia. Eu preciso permanecer junto. Estar junto hoje não significa estar junto amanhã. Eu preciso permanecer junto. E Judas foi usado por Deus em muitas situações. Ele viu gente sendo curada, gente. Ele viu uma mulher com cifose, com a coluna torta. Gente, para ajustar a coluna de uma pessoa que está um pouquinho torta é difícil. A mulher estava envergada, ela não conseguia olhar para cima, ela ficava envergada para baixo. E Jesus falou: endireita agora. O demônio saiu, ela foi endireitada. Ele viu demônios sendo expelidos. Ele foi enviado pelas aldeias de 2 em 2 e ele anunciava também o evangelho. Coisas aconteceram na vida de Judas. Isso mostra que sinais, prodígios, maravilha, ter bom pregador não garante lealdade. A lealdade tem que estar dentro do seu coração. Quantos pastores maravilhosos são traídos por pessoas que não os mereciam? Eu não estou falando de um pastor dessa terra, estou falando do próprio Jesus, irmão. Judas estava com ele. Judas ouviu o sermão da montanha. Mas na mesa, lá na ceia, oh meu Deus, na ceia, quando a gente lê os evangelhos, os sinóticos, a gente vê que Judas está na ceia e Jesus fala assim: depois de tudo, depois de ensinar, depois de ministrar, Jesus fala para aquela equipe: um de vocês me trairá. Oh meu Deus, feche seus olhos um pouco. Espírito Santo, a tua palavra está diante de nós, mas eu quero pedir ao Senhor que ela entre dentro de nós. Que o Senhor nos livre de que haja aqui alguém com um coração de traidor. Faça de nós um povo leal, fiel, presente para a tua glória.
no nome de Jesus. Pensa, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, aquela equipe está na ceia, aproximando da assunção da morte, da via dolorosa. Jesus fala para a equipe: ei, equipe, um de vocês vai me trair. Mas, gente, que clima ruim que fica. E um a um começa a perguntar: mestre, acaso sou eu? Jesus não expressa nada, irmão, para não entregar, que tem expressão facial que entrega. Ele não faz nem a expressão facial, ele não dá um sinal de positivo, ele não fala nada. Um perguntou: sou eu, mestre? E ele só olhou. O outro falava: mestre? Ele olhava: sou eu? Terceiro: mestre? Ele olhava: por acaso sou eu? E ele não fazia sinal nem que sim, nem que não. 10 homens da equipe perguntaram: sou eu, mestre? E ele não fez nada. João estava com a cabeça no peito dele, ouvindo aquilo. João, então, ele se levanta e fala no ouvido de Jesus: mestre, fala a verdade, quem que é o cara? João é muito engraçado. Ele não perguntou: sou eu, mestre? Ele sabia que ele não era. Falou: gente, eu quero saber. Mestre, fala a verdade, quem que é o cara? E Jesus então falou para ele: João, é aquele que mete comigo a mão no prato. Se fosse os dias de hoje, João ia falar: tô ligado, mestre, vai lá. Aí Jesus vai, e quando ele vai colocar a mão no prato, Judas encosta a mão no prato com ele. E quando encosta, Judas pergunta: acaso sou eu, mestre? E Jesus disse: tu o dizes. Foi revelado o traidor. Ele já não estava anônimo. Judas leva o choque. Cara, ele já sabe. E o João pensando: que vacilão, hein, mané? Aí, agora, o interessante é que naquela hora, Judas, uma vez vendo que estava revelado o coração dele, ele arruma uma desculpa e sai para negociar as 30 moedas. E quando ele sai, o Senhor Jesus, que estava jantando, o que é ceia, irmãos? A ceia é janta. A principal refeição dos judeus é a ceia. Jesus tira do costume deles, que é um momento de conversar, de sentar junto, de olhar nos olhos, de comer junto. Ele tira dali um costume para o cristianismo. Batismo é da cultura judaica. A igreja cristã, ela herda algumas coisas numa migração de Jesus, que é judeu, para o cristianismo. Agora, o interessante é que eles estavam juntos, tinha muita coisa na mesa. Não era uma ceia só de pão e vinho, tinha muita coisa. Porém, Jesus agora, ele pega um pão, levanta: gente, olha aqui, ó. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Eu vou partir, vocês quando comerem, lembrem-se de mim. Façam isso sempre e lembrem-se do que eu vou fazer. E ele parte e dá o pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele toma um cálice. Quantos? Tinha um monte de cálice na mesa. Eu questionava isso, porque embora houvesse muitas comidas diferentes, muitas coisas para comer, ele pega um pão que estava ali. Agora ele institui não a ceia dos judeus, mas a santa ceia para a igreja. Alguns falam santa ceia, outros falam ceia do Senhor, e outros falam ceia. Não tem problema, mas ele institui o memorial. Olha que coisa. E ele pega um pão, parte, depois ele pega um cálice. Quantos? Um cálice. Pega um cálice, diz: este é o cálice da nova, o que, gente? Feita no meu. A mesma mesa que revelou o traidor foi testemunha da maior aliança que essa terra já viu. Então, quando alguém trair sua autoridade, não saia da mesa, porque tem muito milagre para acontecer ali ainda. Para você entender, de João capítulo 13 até o 17, tudo foi na mesa. Judas saiu e Jesus ensinou sobre a videira verdadeira. Ele falou: na casa de meu pai tem muitas moradas, tudo na mesa, tem muitas moradas. Ele prometeu o Consolador. Todas as ministrações da mesa, de João 13 até 17, tudo foi na mesa. Mas o traidor não pega essas coisas, que ele foi arrumar dinheiro, ele foi pegar umas moedas ali e perdeu as ministrações. Agora, o interessante é que, embora houvesse muitos cálices, Jesus pega um só. Por quê, gente? Tinha muito cálice na mesa. O traidor foi embora, mas o cálice dele também ficou. Alguém poderia pegar no cálice da traição, mas a aliança tem que ser feita no cálice da redenção.
É no cálice da redenção que a coisa funciona. Muito bem, Judas foi embora. Cadê o homem? O agente da CIA? Bota Atos 1, verso 17 para a gente aqui. Eu considero esse um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Atos 1, verso 17 diz: era um dos nossos, teve parte nesse ministério. Na minha versão, na versão revista atualizada, era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Quem era não é mais, quem teve não tem mais. Era contado entre nós, teve parte nesse ministério. Eu acho isso triste, porque muita gente enche a boca para dizer: eu era crente, mas era não é mais. Eu era pastor, não é mais. O que eu estou falando é a permanência. Permanecer é importante. E o interessante aqui, a palavra ministério em toda a Bíblia está associada a serviço, a servidão. Tinha parte nesse ministério, servia entre nós. E agora, essa equipe de Atos capítulo 1 tem um problema. Eles precisam completar a equipe. O verso de número 21 diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, complete a equipe. O interessante é que, vamos lá, gente, me ajuda aqui. Jesus chamou uma equipe e treinou essa equipe. Embora ele não tenha chamado algumas pessoas acompanharam sem serem chamadas. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Prepara. Agora eu vou dizer, para fazer parte da equipe principal que mudaria a história, o cara tinha que ser conhecedor profundo do Antigo Testamento, sim ou não? Ele tinha que ser um bom pregador, sim ou não? Tinha que ter sido usado em cura, libertação, sim ou não? Não precisava de nada disso. Não precisava conhecer o Antigo Testamento, não precisava ser usado na cura, não precisava ser bom pregador, não precisava de nada disso. A única condição é alguém que esteve presente em tudo. Eu estou falando de andar junto. Eu estou falando que às vezes você pode até não saber pregar, mas fique perto do seu pastor e ele prega. Eu estou falando de, eu não sei fazer tudo, mas eu posso ficar junto para ajudar. E a única condição aqui era alguém que não faltou nada. Interessante que essa palavra nasceu num dos encontros nacionais, a gente conversando ali, e nasceu essa palavra, virou capítulo de um livro. E agora, eles acharam dois, José, cognonimado Justo, e Matias. E Deus escolheu Matias por sorte. Deus escolheu Matias. Mas gente, 120 pessoas ali, fora outra multidão que não estava presente, já faltou a descida do Espírito Santo. Só dois, porque os que andam juntos são minoria. Eu vou repetir, os que andam juntos são minoria. Quem que é minoria aqui? Você tem que ser uma exceção. Agora, eu fico impressionado que o primeiro milagre de Jesus foi onde, gente? Bodas de Caná da Galileia, João 2. A Bíblia diz que para aquele casamento, Jesus foi convidado com os seus discípulos. Seus discípulos. Aquela equipe de 12 foi convidada. Ele transformou água em vinho. Mas quem não é convidado não entra. Irmão, não sei como é que Matias achou o jeito, mas ele estava lá. Ele entrou como penetra, se o meu Jesus está, eu vou dar meu jeito. Ele conversou com o porteiro, ele se virou e entrou. Ele estava lá, porque não seria admitido quem não estava em tudo. E no primeiro milagre de Jesus lá estava. Quando foi perguntado naquela reunião, quem estava lá no batismo de João? Estava. Eu vi o céu abrindo.
Eu vi Jesus descendo as águas. Eu vi o céu abrir e a voz dizer: esse é meu filho amado. Enquanto falava a voz, um pombo pousou sobre ele. Ó, Matias, tu é o cara, chega para cá. Uma galera não estava. Matias, como é que você entrou naquele casamento? Cara, eu dei meu jeito. Eu conversei com o porteiro lá, ele foi falar com a mulher dele, eu dei meu jeito, mas eu estava lá e eu tomei daquele vinho novo. O Matias estava lá, irmão, um homem da mão ressequida, um braço que não desenvolveu, os ossos ficaram pequenos, não tinha musculatura. E Jesus então, ele conhecendo o coração do pessoal, ele disse: pessoal, hoje é sábado, quero ver se ele vai curar o homem da mão ressequida. O pessoal conversava entre si, os religiosos. Jesus, conhecendo o coração, chama o cara para o meio. Ei! E o rapaz olha, com a mão entre os panos, escondendo o seu defeito. E aí o rapaz: sou eu? Sim, vem aqui para o meio. Jesus levou ele para o meio da roda. E quando chegou no meio da roda, ele olhou em volta e disse ao rapaz: me dê a sua mão. Aquele rapaz podia dar a mão boa, mas ele entendeu que Jesus, quando pede o nosso defeito, é para consertar a nossa vida. E a mão que não crescia, ele estendeu, os ossos foram crescendo, os músculos foram tomando forma, os nervos, a mão ficou perfeita. Até o primeiro toque daquela mão perfeita foi na mão de Jesus. Aí a pergunta: quem de vocês estava lá? O Matias estava lá, eu vi o cara, até abracei ele, peguei naquela mão, dei uma fiscalizada na parada. O Matias estava junto, irmão. Matias estava lá. Não, olha a mulher com fluxo de sangue, dá uma olhadinha no negócio. Jairo, chefe da sinagoga. Jesus, rabino da sinagoga. Dois rabinos. Rabinos, quando estão andando e não sente toque nem conversa de ninguém, é porque eles estão debaixo de um talite. Quando o judeu está com o talite, indo para a sinagoga, indo para o templo ou voltando, ele coloca aquilo, ninguém aborda, ninguém sauda, ninguém faz uma saudação, porque ele está num projeto espiritual e não pode ser interrompido. Tem muito crente que tem que botar o talite para vir para o culto e não desviar. Aí, a Bíblia é muito linda, né? Cada lição maravilhosa. Aí vamos lá. Não, senhor, tem gente que tem que andar com o talite o resto da vida. E agora, o Jairo fala: mestre, minha filha vai fazer 12 anos, ela está muito enferma e vai morrer. Dá um pulinho lá em casa comigo. Ele falou: na hora, demorou, vamos lá. E aí ele coloca o talite, o Jairo também, e eles andam no meio da multidão, que empurra um pouco. Mas se ele está com talite, ele não se importa com nada que está lá do lado de fora, porque ele está aqui dentro, ele está coberto pelo manto da oração, pelo manto da palavra. E se você estiver coberto com a palavra, não importa o quanto o mundo te oprima, você vai passar no meio daquilo tudo. E aí ele vai, oh meu Deus do céu. Tinha uma mulherzinha fraquinha ali que disse consigo mesma. Para falar nisso, tem hora que você tem que dizer consigo mesmo. Se faltar um profeta para falar com você, leia a Bíblia e fala a Bíblia para você mesmo. Deus disse consigo mesmo: descerei lá e verei o que esses homens estão aprontando. Torre de Babel. Ele disse consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se até Deus disse consigo mesmo, por que nós não? Moisés, aos 80 anos, disse consigo mesmo: subirei lá e verei essa grande maravilha. Tem hora que para ver a maravilha de Deus, você tem que falar com você mesmo que você vai ter uma montanha para subir. E a mulher com fluxo de sangue, ninguém aguentava mais ouvir ela, né? E ela disse consigo mesma: se tão somente eu lhe tocar na orla das vestes, serei curada. Oh meu Deus, se faltar um profeta, seja você o profeta da própria vida. Ela disse consigo mesma, e ela está indo. Mas Jesus ia curar a menina, todo mundo junto, e ele de boa caminhando, quando de repente Jesus tira o talite. Opa, tirou o talite, ele pode conversar. Quando ele tira o talite, ele começa o diálogo: quem me tocou? Pedro então agora pode falar com ele: mestre, está todo mundo te empurrando aqui, o senhor pergunta quem tocou? Não, Pedro, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Oh meu Deus do céu, eu senti que de mim saiu. Aí Jesus para, não denuncia a mulher, mas ele passa os olhos, e ela não aguentou, ele falou: mas fui eu. Como é a sua história, filha? E ela começou a falar a história dela de 12 anos. Há 12 anos atrás eu senti uma pontada no ventre, e uma mulher detalhista. Quando eu estou fora de Manhuaçu e quero saber como foi o culto, eu pergunto para o homem: e aí cara, como é que foi o culto? Ele fala: foi bom, pastor.
Foi bom, é claro, Jesus está lá, eu quero detalhe. Qual canção cantou, quem chorou, quem converteu, eu quero saber detalhe. Eu pergunto para uma mulher, fala tudo, pastor, nem te conto. Foi assim, ó. Meu Deus, ela conta tudo, ela fala um pouquinho do louvor, ela canta até um pedaço. Porque a mulher é detalhista para contar a parada. Não é verdade? Essa mulher começou a dar o testemunho de 12 anos atrás, as viagens que ela fez, o dinheiro que gastou. Irmão, o testemunho dela, você viu aquela irmã que fala assim, pastor, testemunho meu de 5 minutos. Os 5 minutos dela, o relógio quebrou, irmão. Olha aqui, ó. A mulher, o testemunho dela demorou tanto, pastor, que deu tempo da filha do Jairo morrer e o cara trazer a notícia. Morreu e o cara veio a caminho. Quando o cara falou, mestre, ô Jairo, seu meu mestre, não precisa preocupar mais não, morreu mesmo. Cara, a minha morreu. Só que o final do testemunho dela, sabe qual é? Aí, depois de 12 anos de luta, eu estava ali, já não tinha dinheiro e ninguém para me ajudar, ninguém queria nem me ouvir. Eu disse comigo mesma, se eu tão somente lhe tocar na orla das vestes, serei curado. Eu lutei para chegar aqui, mestre, e quando eu toquei, eu senti que fui curada. Olha para mim, Jesus tirou o talite e perguntou, quem me tocou? Senhor, todo mundo te aperta. Não, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Final do testemunho dela, e quando eu toquei aí, eu senti que fui curada, porque o que Jesus sentiu saindo, ela sentiu entrando. Jesus, meu Deus, porque o evangelho de Jesus é para gente sensível, irmão. É para gente sensível. E aí a pergunta é a seguinte: dali, aquele pessoal foi em festa, Jesus botou o talite de novo, chegou na casa de Jairo, pegou uma galera que estava incrédula lá, para fora, Pedro, Tiago, João, comigo, equipe, fica aí fora, cuida do pessoal aí, vocês são voluntários, vem comigo aqui, menina, eu te ordeno, levanta! Ele grita no quarto isso, a menina abre os olhos e levanta, adolescente, 12 anos, irmão, 12 anos, adolescente come pra caramba, primeira coisa que Jesus faz, dá comida que ela está com fome, irmão, já ressuscitou para comer. Aí quando chega do lado de fora com a menina, a festa ali. A pergunta é, quem estava lá com a mulher com fluxo de sangue e viu a filha ressuscitar? O Matias estava lá, eu estava lá, mas não pude entrar, mas eu vi até que eu estava do lado de fora, o Matias estava em tudo, irmão. Você está entendendo? Ele estava junto, ele não foi chamado para nada, estava em tudo. Porque tem gente que é assim, se o pastor me chamar eu vou. Fraco de caráter, porque quem é bom de... Se Matias tivesse no seu lugar, não esperava nenhum chamado, ele estava lá. Eu fico imaginando Matias empreendendo do próprio valor para fazer as viagens com Jesus, sem ser chamado para nada, dormindo em um ambiente que às vezes Jesus tinha uma reunião particular com a equipe, ele dormia do lado, o pessoal levantava mais cedo, cadê o Jesus? Saiu em 5 minutos, velho, por que não me falaram? E ele se arruma rapidinho e sai correndo atrás do pessoal. Mas Matias, o que foi? Ué, vocês saíram e nem me falaram, rapaz, eu não perco nada. Matias era maduro para não ficar com esse frescura de, se me chamar eu vou, se alguém me chamar, meu irmão, quem tem Jesus, quem entende aliança, ele anda junto, e não tem frescura de se me chamar eu vou não, ele vai junto mesmo. Jesus estava, depois de multiplicar pães e peixes, ele falou assim, equipe, atravessa o mar da Galileia, vai lá para o outro lado, eu encontro com vocês. Mas mestre, como é que você vai? Não, depois eu resolvo, é que eu vou despedir da multidão e já eu vou com vocês. Irmão, a Bíblia diz multidões no plural. Eu sou pastor, eu gosto de abraçar todo mundo, no final do culto eu gosto de ver todo mundo abraçar, pegar neném no colo, meu Deus, é bom demais, eu gosto disso. Eu fico imaginando Jesus, irmão, despedindo das multidões. Será que demorou? 3 horas da tarde ele mandou o pessoal, passem por outro lado. Pedro falou, galera, comigo aí, ó, equipe, comigo. Entrou no barco e começaram a remar. A Bíblia diz que o vento era contrário. O vento era? Legal, aí eles estão remando. Enquanto isso, Jesus despede o pessoal. Acaba de despedir, ele não vai para o mar, ele não pega um barco. A Bíblia diz que ele sobe um monte para fazer uma oração. Aí ele faz lá uma oração, depois de orar ele desce do monte, vai até a praia, e as ondas batendo aqui, ele olha, o barco estava muitos estádios para frente. Porém os discípulos continuavam remando, já era pôr do sol, 3 horas remando, porque o vento era contrário. Vento contrário. Se eles achassem a vela, o barco voltaria, então tinha que ser no remo.
3 horas remando. Eles continuam remando ali, escurece, meia-noite eles estão remando ainda. Meia-noite, a Bíblia diz que na 4ª vigília, quanto? Primeira vigília, das 18 às 21 horas. Segunda vigília, das 21 às 0 hora. Terceira vigília, das 0 hora às 3 da madrugada. Quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, irmão. O que eu estou falando é que Jesus foi andando sobre as águas só quando já estava entre 3 e 6 da manhã, completando mais de 12 horas de esforço daquela equipe remando. Não dá, eles têm que remar, o barco é grande, eu vi como é. Eles têm que ir remando, ininterruptamente. Cara, para, vem, eu estou comentando, mas não, pega aqui. E aí o outro pega, ele descansa o braço um pouco. E agora tem que ir revezando, direto, porque a palavra é passe para o outro lado. Quem anda na palavra, não importa o vento contrário, ele vai continuar na palavra e vai se esforçar para chegar lá. Ele mandou, não, está pesado demais, Pedro, vamos voltar? Não, vamos voltar não. Ele mandou passar para o outro lado. Dificuldades não são sinais de que Deus não está na causa. E eles estão remando, quando viram aquele homem passando, eles gritaram, se assustaram, o fantasma. E Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Pedro então disse, se és tu, mestre, permita que eu vá até o Senhor. E ele disse, vem. Quando ele disse vem, Pedro então colocou o pé para o lado de fora. O que é uma fé morta? É uma fé sem ação. Fé morta é a fé que me lança no milagre. A fé morta é que Jesus fala, vem, não usou, sei que eu acredito que eu posso andar de boa. Essa fé é morta. Fé viva é a fé que me joga na ação. E ele pôs o pé e começou a andar. Mas o vento era? Reparando a força do vento, ele afundou. Socorro! Jesus pegou, deu a mão para ele e ele, Jesus andou. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, depois andou de mãos dadas com a palavra de Deus. Voltou para dentro do barco, e quando Jesus colocou o pé no barco, o vento parou. Aquele vento era uma prova, e tem vento de prova na sua vida. Jesus quer ver se você vai desistir de remar. Oh, meu Deus do céu! Mas deixa eu te dar uma notícia. Aquela galera remou, o braço estava doendo, veia estava até estufada, mas o Matias também estava lá, meu povo. Ele estava lá remando também, ele estava lá ajudando, porque tinha que estar presente em tudo, e ele estava lá. Eu estou mostrando para você que o Matias não foi citado em nenhum dos 4 evangelistas. Nenhum dos 4 evangelhos menciona o nome dele. Mas ele estava em tudo, ajudando numa hora, presente na outra. E eu imagino os olhares de Jesus de vez em quando passando. Matias, cara, esse cara é bom, porque eu nem botei ele na equipe. Olha aí, não falta nada. Você entende? Matias compôs a equipe e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceria sobre uma equipe que não está na vontade de Deus? Ainda tem uns teólogos dizendo que foi precipitação da equipe, que não era assim, tinha que ser o Paulo. Paulo não estava presente em nada na vida de Jesus até então. Tinha que estar presente em tudo. Paulo tinha outro ministério. Tanto é que lá na Bíblia, eu vou evitar de ler o texto, porque eu tenho que te passar um negócio aqui antes de terminar. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, aparecem os 24 anciãos. 24 anciãos diante do trono, colocando as suas coroas como oferta, dizendo, Senhor, tu és digno. E aí coloca as coroas, 24 tronos. E depois 24 taças de ouro cheias das orações de incenso dos homens, estão na mão de homens, irmãos. Os 24 anciãos, eles não são seres celestiais, eles são humanos no céu. São os 12 filhos de Jacó que compõem as 12 tribos e os 12 apóstolos. E deixa eu só te dar uma notícia, o Matias está lá. O Matias não falta nada, ele está eternamente junto com Jesus, irmão. Porque ele treinou aqui na terra e continua lá no céu. Notícia feliz, Matias está diante de Deus porque ele entendeu o que é andar junto. E quem foi embora está longe. A vaga era de Judas e Matias pegou. Tem uma vaga que é sua, se você dá mole, Deus arruma alguém melhor que você. Por favor, oh meu Deus, vou fazer aqui. Fique de pé para a gente orar. Você entende que
você tem que se apresentar e não esperar ser chamado? Pessoas maduras com uma palavra dela. Irmão, depois que eu entendi isso aqui, eu não espero ser chamado, eu me apresento. Eu já era assim. Ali em Nova Cidade, irmãos, onde fui batizado, meu Deus, eu nunca fui diácono, ajudei os diáconos. Ajudei. Chegava lá, não podia servir a ceia, mas ajudei a fazer o quissuco. Quissuco, irmão. Tangue, quando melhorou um pouquinho era tangue. Eu estava lá fazendo tangue de uva. Eu era novo, não podia participar, não podia de algumas coisas. Eu chegava mais cedo na igreja e ajudava os zeladores a limpar a igreja. Ajudava. Estava lá ajudando. André, não precisa. Isso aqui é papel nosso. Não, mas eu estou parado aqui, deixa eu ajudar. Varri lá, ajudava, tudo. Depois eu fui o pastor deles. Eles me treinaram para batismo e falaram, poxa André, nós treinamos você para batismo e hoje você é nosso pastor. Ainda bem que eu estava pronto para servi-los, né? Eu lembro que eu ajudei no berçário. Eu lembro que eu ajudava na recepção. Eu lembro que eu participei de peça teatral mesmo sem ser chamado. Ninguém me chamava para parada, eu ia para lá. Vai ter ensaio quando? Tal dia, eu ia para lá. Falei, posso participar? Se faltar alguém, você entra. Nem sempre eu entrava, mas eu era o primeiro a saber como a peça estava. Coral! O pastor resolveu fazer um coral na igreja. Quem vai participar? Levantei minha mão e disseram que eu sou tenor. Atrapalhei tudo, irmão. Uma mulher fazendo assim, eu não sei o que é isso. Atrapalhei tudo, mas eu estava lá. Se procurasse um cara que estava em tudo naquela igreja, eu sou Matias. E eu gostaria que você entendesse essa verdade, de estar presente, de se lançar no projeto. Daqui a pouco eu vou te dar história, para a gente chorar aqui, para a gente chorar junto, mas eu gostaria que você entendesse a importância, que quem decide andar junto não espera ser chamado. Completa para mim, quem decide andar junto, só os machos. Quem decide andar junto, só as irmãs. Quem decide andar junto, onde está o seu pastor? Diga assim, meu pastor, já era, viu? Se o Senhor me chamar, eu vou. Se não chamar, eu vou assim mesmo. Quem entendeu aí? 12 decretos, quantos? Tá. Diga uma palavra-chave para esse congresso, para essa conferência. Legal, vamos lá. Então eu começo você bradando, vai? Nós vamos andar? Nós vamos andar? Vamos caminhar? Vamos avançar? Vamos frutificar? Mas está muito assim, o pessoal daqui fala forte, o de lá cerra o punho e grita junto, mas tirando da sua alma isso. São 12 decretos. O que é um decreto? O último decreto cancela o anterior. Não tem tempo melhor para a gente entender isso depois da pandemia. Porque o que saiu de decreto, você lembra? Mas o decreto anterior, ele não era anulado enquanto não saísse o novo. É o último decreto que cancela o anterior. Eu não sei como foram os decretos da sua vida, que saíram da sua boca até então, mas nós temos 12 decretos de avivamento para a igreja. Vamos lá? Nós vamos sonhar. Nós vamos sonhar? Vamos caminhar? Vamos avançar? Vamos frutificar? Vamos construir? Vamos lutar? Vamos alvoroçar o mundo? Vamos celebrar? Vamos prosperar? Vamos romper? Vamos viver? E o derradeiro, vamos escrever uma nova história. Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Se você entender
a importância de andar junto, nunca mais você fará um projeto solitário. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dado para quem? E ele chamou uma equipe para ajudar. Ele chamou uma equipe para ajudar. Então nós precisamos entender a importância de conectar, do pertencimento, de estar junto. Tem hora, irmão, que eu não preciso de alguém que seja talentoso, eu preciso de alguém que esteja presente para me ajudar. Quem que já ficou com medo em casa? Deu um medo esquisito e você foi lá para o quarto do seu filho de 3 anos. Era só a presença dele. Ele vai fazer o que para te ajudar? Estou te falando, às vezes a gente precisa só de uma presença de alguém que não pode fazer nada, mas está junto. Tem gente talentosa que está longe. E tem gente de honra que está presente. E entre a honra e o talento, a honra nunca é ausente. Ela anda junto com a gente. Quando eu falo de sonhar, caminhar, quando eu falo de avançar, de frutificar, construir, quando eu falo de lutar, de alvoroçar o mundo, quando eu falo de celebrar, prosperar, romper, viver, escrever uma nova história, a gente só tem um final para essas frases: é junto que isso vai acontecer. É junto. Andar junto não é fácil. É um grande desafio. Porque quando a gente anda junto com alguém, a gente descobre tanta coisa boa da pessoa e um monte de coisa que não presta. Mas o caminho é junto. Andar junto é o desafio para a gente madura. Andar junto é o desafio para aqueles que fazem o evangelho valer a pena. Oh, meu Deus do céu, eu tinha que continuar aqui, mas a gente tem um tempo daqui a pouco. Vamos lá. Eu preciso orar. Preciso orar por aqueles que entenderam. Eu queria que você viajasse comigo na história. Entendesse que Matias, quando resolveu andar, ele não sabia o final. Ele só sabia que o trajeto é bom estar com Jesus. Ele já me salvou. Eu já fui batizado. Mas não tem nada melhor desse mundo do que andar com Jesus. A viagem da equipe de Jesus era custeada porque algumas mulheres pagavam, mas de Matias era ele que investia. Ele abriu mão das coisas dele para ficar integral. Pô, Matias era um ator? Não, irmão. Ele estava com Jesus, carregando coisas para um lado e para o outro, ajudando a equipe. Ele ajudou a remar. Talvez se não fosse os braços de Matias naquele barco, o vento contrário ia... Nem mencionado ali, mas quando a Bíblia diz que tinha que estar presente em tudo, então Matias estava lá. Eu queria que você entendesse que andar junto é isso. Quantas vezes você faltou porque deu uma dorzinha de cabeça? Quantas vezes você não compareceu porque o seu time ia jogar? Ou quantas vezes você faltou porque lançou uma nova série na Netflix e você queria muito ser o primeiro a ver para ter como comentar ela no tempo? E faltou um projeto que Jesus estava. E deixou de comparecer no local onde Jesus queria que você estivesse. Essa é a hora da gente ver. Porque Judas se ausentou da mesa por 30 moedas. E tem gente que está pagando para se ausentar. Deixa eu só te dar uma notícia. Eu acho que isso é uma novidade para a gente. Quando Judas saiu da mesa, Matias estava lá. Matias estava na mesa. Matias estava na mesa e ele tomou do cálice da redenção, a primeira ceia oferecida por Jesus, no copo de Jesus, o pão que estava, ele comeu e ele bebeu. Matias estava lá. Ele foi chamado? A casa era de quem? Casa de Marcos. Ele conheceu Marcos? Não sei. Eu entendo que Matias era também lá da Galileia, estava lá, irmãos. Ele cavava o espaço, ele furava a bolha. Certa vez Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, o fariseu, um religioso. E uma mulher viu que Jesus estava lá dentro. Ela foi lá na casa dela, pegou um vidro de alabastro, que isso não se anda com isso na rua.
Ela invadiu a casa sem ser chamada. Ela entrou na casa de um religioso, sendo ela uma mulher pecadora. Mas meu mestre está lá, então eu vou entrar. Ela não pediu licença, ela entrou. Ela foi deselegante, mas foi reta diante de Deus. Ela está mostrando para a gente que tem coisa que a gente não é chamado, mas tem que ir. E ela entrou lá, Jesus quieto, e ela rompe o alabastro. Só que antes disso ela faz algo, ela chora nos pés, sola dos pés. Jesus está debruçado, ela chora na sola dos pés, ela seca com o cabelo. E o religioso pensando consigo, se ele soubesse quem é essa mulher pecadora, ele não deixaria ela nem tocar nele. Aí Jesus falou: Simão, você trouxe bacia e lavou meus pés? Não, senhor. Também não tinha ninguém para secar. Cara, você não me deu um beijo, você não me deu um ósculo santo. Isso é o nosso costume. Essa mulher não tem bacia e água e ela lava meus pés com as lágrimas. Ela não está com toalha e seca com os cabelos. Você não me deu um beijo e ela está beijando a sola dos meus pés. Portanto, onde esse evangelho chegar a partir de hoje, o que ela fez será lembrado como adoração. Eu vou te dar uma notícia legal. E o Matias estava lá, cara. O Matias estava em tudo, cara. Meu Deus, o Matias estava lá, irmão. Se o Matias estivesse aqui, ele não faltava conferência, não. Estava em tudo. Não faltaria um culto, não faltaria uma oração. Viria para o estudo, marcava a reunião, ele estava. E se não fosse chamado, ele vinha. Quantas vezes eu cheguei na igreja, PIB de Nova Cidade, reunião lá, não fui chamado. Chegava lá, André, não pode participar. Eu falei, então vou ficar aqui do lado de fora, depois vocês oram por mim. Meu irmão, eu estava lá. Eu estava lá. E tem hora que tem gente que é posto na liderança porque todo mundo faltou e não tem outra opção. Eu queria que você pensasse, você se trocasse de lugar com Matias, você seria selecionado para estar eternamente em volta do trono, com um dos seus tronos e com uma coroa aos pés de Cristo? Será que você faltaria alguma coisa, lembrando que nem sempre ele estava disposto? Tem aquele dia que Jesus dormia até tarde atendendo, cansava, mas aí o mestre acorda cedinho. É teste pra gente, irmão. Acorda cedinho, quero saber quem está junto. Mas, gente, vou levantar mais cedo, que eu tenho mais o que fazer, vamos embora. E o Matias, morto de cansado, irmão, levantava lá sem ter sido chamado pela equipe, acompanhou Jesus em tudo. Sermão da montanha, lá estava ele. Meu Deus. Pesca maravilhosa, ele estava lá. Segunda pesca maravilhosa, ele estava lá. E eu queria que você entendesse que quem resolve andar junto, irmão, ele desfaz das barreiras. Ele conheceu aquela equipe, ele viu na equipe uns querendo ser maior que os outros. E ele falou, não, estou junto com o mestre, ele vai corrigir isso aí, é bom que eu aprendo. E é a sua vez. Feche seus olhos um pouco. Santo Deus, muito obrigado.